Minha filha surda e muda tocou na Virgem Maria durante a procissão e de repente algo milagroso aconteceu. Meu nome é Patrícia, e eu quebrei uma imagem de Nossa Senhora na frente da minha sogra. Joguei no chão com força, ouvi o gesso se estilhaçar em pedaços pequenos, e senti uma satisfação amarga subindo pelo peito. Denise ficou parada na porta da sala, com os olhos marejados, as mãos tremendo segurando a bolsa. Ela tinha trazido aquela peça pequena, delicada, envolta em papel de seda, como um presente para minha filha Clara. Mas eu não deixei nem chegar perto. Arranquei da mão dela antes que tocasse na menina e esmaguei contra o piso frio. Sua idolatria não vai entrar na minha casa, eu disse, com a voz alta, firme, cheia de uma convicção que eu achava que era de Deus. Denise não respondeu. Ela só olhou para os cacos espalhados, depois para mim, e saiu. Clara, minha filha de 5 anos, estava sentada no sofá. Ela não ouviu nada do que aconteceu. Não podia ouvir. Nasceu surda. Nasceu muda. Mas eu vi o jeito que ela olhou para aqueles pedaços no chão. Havia tristeza naqueles olhos. Uma tristeza que eu não quis enxergar naquele momento. Eu era pastor auxiliar na Igreja Renascer em Cristo, em Belo Horizonte. Meu marido Renato era o pastor titular. Juntos, construímos uma comunidade de quase 300 fiéis. Eu pregava 3 vezes por semana. Minha voz ecoava pelo salão, firme, incisiva, sem hesitação. Eu falava sobre a exclusividade da nossa doutrina. Dizia que só nós tínhamos acesso ao poder verdadeiro de Deus. Dizia que católicos estavam perdidos, presos em tradições vazias, adorando estátuas de gesso em vez do Deus vivo. Eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Não era maldade. Era convicção. Eu achava que estava do lado certo. Achava que estava protegendo as pessoas do erro. Minha vida inteira girava em torno de provar que eu tinha razão. Que minha fé era superior. Que minha igreja era o único caminho. Clara nasceu em uma terça-feira chuvosa de março. O parto foi difícil. Ela demorou para chorar. Quando finalmente chorou, foi um som fraco, breve. Nos primeiros meses, achei que era só o jeito dela. Calma, quieta. Mas aos 6 meses, percebi que ela não reagia a barulhos. Bati palmas atrás da cabeça dela. Nada. Deixei cair uma panela no chão da cozinha. Nada. Renato ainda tentou negar. Disse que era cedo para concluir qualquer coisa. Mas eu sabia. No fundo, eu já sabia. Levamos ela em 3 especialistas diferentes. Todos confirmaram. Surdez profunda bilateral. Ausência total de resposta auditiva. E junto com a surdez, viria o silêncio da voz. Clara nunca falaria. Nunca me chamaria de mãe. Nunca diria que me amava. Aquilo me partiu. Mas eu não deixei ninguém ver. Transformei a dor em mensagem de púlpito. Eu subia no altar segurando Clara nos braços e dizia para a igreja inteira que Deus tinha um propósito maior. Que ela seria curada no momento certo. Que o milagre viria como testemunho do poder que só nós, os verdadeiros crentes, tínhamos acesso. As pessoas aplaudiam. Choravam. Levantavam as mãos. Eu me sentia forte. Me sentia escolhida. Usava minha filha como prova viva de que Deus operava através de mim. Mas no fundo, bem no fundo, eu estava com medo. Medo de que o milagre não viesse. Medo de que minha fé não fosse suficiente. Então eu compensava com intolerância. Quanto mais insegura eu me sentia, mais rígida eu ficava. Mais agressiva com quem pensava diferente. Minha sogra Denise era católica devota. Sempre foi. Frequentava a missa todo domingo na paróquia de São José. Rezava o terço todas as noites. Tinha uma devoção profunda a Nossa Senhora Aparecida. Ela implorava para levar Clara ao santuário. Dizia que queria apresentar a neta à padroeira. Que queria acender uma vela. Fazer uma prece. Mas eu recusava com firmeza. Às vezes com rispidez. Dizia que não ia expor minha filha a rituais pagãos. Que aquilo era idolatria. Que Clara seria curada dentro da nossa igreja, do nosso jeito, com as nossas orações. Denise tentava argumentar. Dizia que era só fé, só amor, que Deus era o mesmo para todo mundo. Mas eu cortava a conversa. Não queria ouvir. Achava que ela estava tentando contaminar minha filha com mentiras religiosas. Renato concordava comigo. Ele também tinha sido criado no catolicismo, mas se converteu aos 20 anos. Dizia que tinha sido liberto, que tinha encontrado a verdade. Juntos,
Formávamos um muro de certezas absolutas. Não questionávamos nada. Não duvidávamos de nada. Minha mãe Sandra, que eu havia convertido anos atrás, já não frequentava mais a missa. Ela ia aos cultos comigo, cantava os hinos, levantava as mãos durante a pregação. Mas eu percebia algo nela. Uma inquietação. Um incômodo. Ela nunca disse nada diretamente. Mas o olhar dela, às vezes, me julgava. Principalmente quando eu falava mal dos católicos do púlpito. Principalmente quando eu usava Clara como troféu de fé. Minha intolerância era meu escudo. Meu orgulho era minha armadura. Eu achava que estava protegendo minha família. Protegendo minha filha. Protegendo a verdade. Mas na real, eu estava construindo uma prisão. Uma prisão de certezas inflexíveis, de julgamentos rápidos, de divisões absurdas entre nós e eles. Eu dividia o mundo entre salvos e perdidos, entre certos e errados, entre luz e trevas. E eu, claro, estava sempre do lado da luz, sempre do lado certo, sempre acima, sempre superior. Clara crescia em silêncio. Aprendeu a se comunicar com gestos, com olhares, com desenhos. Ela desenhava muito. Passava horas com lápis de cor e papel. Eu guardava todos os desenhos dela em uma pasta grande. Mas tinha um que se repetia. Sempre o mesmo. Uma mulher de azul. Manto azul, véu azul, mãos estendidas. Eu achava que era fantasia de criança. Imaginação. Nunca perguntei o que significava. Nunca quis saber. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse. E tinha medo de admitir. Foi em uma quarta-feira de manhã que tudo começou a desmoronar. Renato estava pregando no culto de celebração. Era um culto especial, comemorativo, cheio de gente. Ele falava sobre vitória, sobre conquista, sobre fé que move montanhas. A voz dele estava alta, empolgada, poderosa. De repente, ele parou no meio de uma frase. Ficou em silêncio. Olhou para o lado, confuso, como se tivesse esquecido o que ia dizer. Eu estava sentada na primeira fileira com Clara no colo. Percebi que algo estava errado. Levantei. Renato levou a mão à cabeça. Cambaleou. E caiu. Caiu pesado, de lado, batendo a cabeça no chão do altar. O microfone fez um barulho agudo. As pessoas gritaram. Eu corri. Clara ficou sozinha no banco, olhando sem entender o caos ao redor. Os paramédicos chegaram rápido. Colocaram Renato na maca, conectaram aparelhos, fizeram perguntas que eu não conseguia responder direito. No hospital, os médicos disseram que tinha sido um AVC, acidente vascular cerebral. Fulminante. Ele tinha apenas 38 anos. Não fumava. Não bebia. Praticava esportes. Cuidava da saúde. Como isso podia acontecer? Os médicos não tinham resposta. Disseram que às vezes acontece. Que o cérebro é imprevisível. Que o quadro era grave. Gravíssimo. Renato ficou em coma por 5 dias. Quando acordou, não conseguia falar. Não conseguia se mover. O lado direito do corpo estava completamente paralisado. Os olhos dele me olhavam, mas não havia expressão. Não havia reconhecimento. Era como se ele estivesse preso dentro do próprio corpo. Os médicos explicaram que ele ficaria em estado vegetativo, possivelmente permanente. Não havia previsão de melhora. Precisaria de cuidados integrais. Sonda para alimentação. Fraldas. Fisioterapia constante. Ele nunca mais seria o mesmo. Nunca mais voltaria ao púlpito. Nunca mais seguraria Clara no colo. Eu ouvi tudo aquilo sentada em uma cadeira de plástico duro no corredor do hospital. Clara estava com minha mãe em casa. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. E pela primeira vez na vida, não consegui orar. As palavras não saíam. A fé não vinha. Só havia silêncio. Um silêncio pesado, opressor, que doía dentro do peito. A igreja entrou em colapso junto comigo. Sem Renato no comando, os membros começaram a questionar tudo. Alguns falavam que era castigo. Outros diziam que era provação. Pastores auxiliares começaram a disputar o púlpito. Queriam assumir a liderança. Queriam ficar com as ofertas. Queriam o controle. Eu tentei segurar as coisas. Tentei pregar. Tentei manter a unidade. Mas minha voz não tinha mais força. Minha convicção tinha rachado. As pessoas percebiam.
As ofertas secaram. As cadeiras ficaram vazias. Em 3 meses, perdemos tudo. A igreja fechou as portas. Perdemos a casa pastoral, que era da denominação. Perdemos a credibilidade. Perdemos a comunidade que levamos anos construindo. Eu voltei para a casa da minha mãe com Clara nos braços e Renato dependente de cuidados integrais. Cabíamos em 2 quartos pequenos. Tudo que tínhamos agora cabia em malas e caixas empilhadas. Minha mãe, Sandra, me recebeu sem perguntas. Arrumou os quartos, preparou as camas, ajudou a instalar os equipamentos médicos para Renato. Mas eu via no rosto dela algo que não era piedade. Era questionamento. Ela não precisava falar. Eu sabia o que ela estava pensando. Cadê o milagre que você tanto pregava? Cadê o poder que você dizia ter? Cadê Deus agora? Eu não tinha resposta. Não tinha explicação. Só tinha raiva. Raiva de Deus. Raiva da igreja que nos abandonou. Raiva de mim mesma por ter pregado tanta certeza e agora estar completamente perdida. Parei de orar. Parei de ler a Bíblia. Parei de ir a qualquer tipo de culto. Evitava qualquer conversa sobre fé. Quando alguém tentava me consolar com versículos, eu cortava. Não queria ouvir. Não conseguia mais acreditar. Clara ficava horas parada na janela, observando o mundo em silêncio absoluto. Eu via meu reflexo naquele isolamento. Ela estava presa no silêncio dela. Eu estava presa no meu. A diferença é que o dela era físico. O meu era espiritual. Comecei a notar que ela continuava desenhando a mulher de azul. Sempre a mesma figura. Sempre com uma expressão de paz que eu não entendia de onde vinha. Um dia, peguei um dos desenhos e olhei com atenção. A mulher tinha as mãos estendidas, como se estivesse oferecendo algo, ou chamando alguém. Clara estava ao lado dela no desenho, sorrindo. Eu nunca tinha visto minha filha sorrir daquele jeito na vida real. Aquilo me incomodou. Me assustou. Rasguei o desenho e joguei no lixo. Foi nessa época que Denise voltou. Ela bateu na porta em uma tarde de quinta-feira. Minha mãe abriu. Eu ouvi as vozes na sala e pensei em me trancar no quarto. Mas Denise não veio me confrontar. Ela veio ver a neta. Trouxe um brinquedo, um coelhinho de pelúcia, e sentou no chão com Clara. Ficaram lá, brincando em silêncio, se comunicando do jeito que só elas sabiam. Eu assisti de longe, encostada no batente da porta. Denise não tentou falar comigo. Não tentou pregar. Não tentou me convencer de nada. Ela só ficou ali, presente, amorosa, paciente. Quando foi embora, deixou uma sacola na mesa da cozinha. Dentro tinha alimentos, fraldas para Renato, remédios. E uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, embrulhada em papel de seda. Peguei a imagem com as 2 mãos. Senti o peso do gesso. Olhei para o rosto pintado, para o manto azul, para as mãos estendidas. E algo dentro de mim se partiu. Não foi raiva. Não foi desprezo. Foi desespero. Desespero puro. Eu precisava culpar alguém. Precisava direcionar toda aquela dor para algum lugar. Então culpei aquela imagem. Culpei a fé de Denise. Culpei os católicos. Culpei tudo o que eu não entendia. E quebrei a peça. Joguei no chão com força. Os cacos se espalharam. E foi nesse momento que Clara entrou na cozinha. Ela viu os pedaços no chão. Ajoelhou. Pegou um caco pequeno com cuidado, como se fosse algo precioso. E chorou. Minha filha, que nunca tinha emitido um som, que nunca tinha ouvido a própria voz, chorou em silêncio. Lágrimas descendo pelo rosto pequeno. E eu percebi que tinha quebrado algo muito maior que gesso. Tinha quebrado algo dentro dela. Dentro de mim. Dentro de nós. Naquela noite, Clara teve febre. Uma febre alta, que subiu rápido, sem aviso. Toquei a testa dela e estava queimando. Medi a temperatura, 39 graus. Dei antitérmico, coloquei compressas frias, mas nada baixava. Ela começou a tremer. O corpo inteiro sacudia, os olhos reviravam, a boca espumava. Eu gritei por minha mãe. Chamamos a ambulância. No hospital, os médicos correram com ela para a emergência. Aplicaram medicamentos, fizeram exames, conectaram soro. Eu fiquei do lado de fora, olhando através do vidro, vendo minha filha convulsionar naquela cama pequena. E eu não conseguia fazer nada. Não conseguia protegê-la. Não conseguia salvá-la. Não conseguia nem orar.
Os médicos não encontravam explicação. Fizeram tomografia, ressonância, exames de sangue, punção lombar. Tudo normal. Nada justificava as convulsões. Nada indicava infecção, trauma. Nada. Clara ficou internada por 3 dias. A febre baixou no segundo dia, mas ela ficou apática, distante, sem reação. Deitada na cama do hospital, olhando para o teto, imóvel. Eu segurava a mão dela, aquela mãozinha quente e mole, e sentia que estava perdendo minha filha, que ela estava escorregando para longe de mim. E eu não tinha mais fé para pedir nada. Não tinha mais forças. Não tinha mais palavras. Eu era só uma mulher quebrada, assistindo sua filha sofrer sem conseguir sequer sussurrar o nome de Deus. Foi Denise quem voltou. Ela apareceu no hospital no 3º dia, sem avisar. Entrou no quarto com cuidado, como quem pede licença para existir. Trazia uma bolsa pequena e um terço nas mãos. Eu ia mandá-la embora. Ia dizer que não queria orações católicas ali. Que não adiantava. Que Deus tinha me abandonado. Mas quando abri a boca, nada saiu. Só um soluço preso na garganta. Denise não esperou permissão. Ela ajoelhou ao lado da cama de Clara e começou a rezar o terço em voz baixa. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. As palavras saíam suaves, repetidas, como uma melodia antiga. Eu sempre achei aquilo monótono, vazio. Mas naquele momento, havia algo naquela repetição. Algo de estável. Algo de firme. Como uma âncora segurando um barco em tempestade. Denise rezou um mistério inteiro. Depois outro. Não olhou para mim. Não tentou me convencer de nada. Só rezou. E quando terminou, ficou ali, em silêncio, segurando a mão da neta. Eu estava sentada na cadeira do outro lado da cama, olhando para as duas. E pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei de verdade. Não era choro de raiva. Não era choro de desespero. Era choro de exaustão. De rendição. De entrega. Eu não tinha mais nada para segurar. Não tinha mais máscaras para usar. Não tinha mais certezas para defender. Eu era só uma mãe destroçada, no fim de todas as forças. E as lágrimas saíam sem parar, molhando meu rosto, caindo no colo, encharcando minhas mãos. Denise pegou minha mão. Não disse nada. Só pegou e segurou. Ficamos assim, as 3, em silêncio. Clara respirava devagar na cama. Os aparelhos apitavam num ritmo constante. O corredor lá fora tinha barulho de gente, de maçãs, de vozes. Mas ali dentro, naquele quarto, havia uma paz estranha. Uma paz que eu não conseguia explicar. Não fazia sentido. Minha filha estava doente. Meu marido estava vegetando em casa. Eu tinha perdido tudo. Mas naquele instante, segurando a mão da minha sogra, ouvindo a respiração da minha filha, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Algo parecido com esperança. Pequeno. Frágil. Mas ali. Denise ficou até o fim da tarde. Quando foi embora, disse apenas: Patrícia, Deus é maior que nossas brigas. Domingo tem a procissão da padroeira. Deixa eu levar você e a Clara. Só isso. Não precisa crer em nada. Só precisa estar lá. Eu devia ter recusado. Devia ter dito que não. Que aquilo não era para mim. Que eu não acreditava mais em milagres. Mas eu estava cansada de lutar. Cansada de ter razão. Cansada de estar sozinha na minha arrogância. Então eu disse sim. Não por fé. Mas por desespero. Por não ter mais nenhum caminho. Por não ter mais nada a perder. Clara teve alta no sábado. Voltamos para casa. Ela ainda estava quieta, distante. Não desenhava. Não brincava. Só ficava sentada no sofá, olhando para o nada. Eu arrumei uma roupa simples para ela, um vestidinho branco que minha mãe tinha dado. Na manhã de domingo, Denise chegou cedo. Trazia flores nas mãos. Rosas brancas. Ela ajudou a vestir Clara, penteou o cabelo dela com carinho, beijou a testa pequena. Minha mãe decidiu ir junto. Pegamos o carro e fomos. Eu não disse uma palavra durante o trajeto inteiro. Só olhava pela janela, vendo a cidade passar, me perguntando o que eu estava fazendo. O que estava esperando. A procissão estava lotada. Milhares de pessoas. Faixas, cartazes, bandeiras azuis e brancas. Cânticos altos, fervorosos.
Flores por todo lado. Crianças correndo. Idosos ajoelhados. Gente chorando, gente rindo, gente rezando em voz alta. Aquele fervor popular que eu sempre critiquei do púlpito, que eu sempre chamei de fanatismo, de teatro, de demonstração vazia. Mas ali, no meio daquela multidão, eu percebi algo diferente. Aquelas pessoas não estavam ali por obrigação. Não estavam ali para impressionar ninguém. Elas estavam ali porque acreditavam, porque amavam, porque tinham fé. E eu, que passei a vida toda achando que tinha fé verdadeira, percebi que não tinha mais nada. Estava vazia. Eu segurava Clara no colo, afastada de tudo, tentando manter distância. Ela estava pesada nos meus braços, o corpo mole, a cabeça encostada no meu ombro. A procissão começou a se mover. A imagem de Nossa Senhora Aparecida passou, carregada por homens fortes, cercada de flores, iluminada pelo sol da manhã. O povo cantava: Ave, Ave, Ave Maria. E foi nesse momento que eu senti Clara se mexer. Ela levantou a cabeça. Ficou rígida nos meus braços. Olhei para baixo e vi os olhos dela fixos na imagem. Fixos. Intensos. Como se estivesse vendo algo que só ela podia ver. Antes que eu pudesse reagir, Clara pulou dos meus braços. E correu. Ela correu pela primeira vez com tanta determinação. As perninhas se moviam rápido, cambaleando um pouco, mas firmes. Eu gritei o nome dela. Patrícia gritou. Minha mãe gritou. Mas é claro que ela não podia nos ouvir. Clara atravessou a multidão como se houvesse um caminho invisível se abrindo para ela. As pessoas se afastavam sem perceber. A procissão diminuiu o passo. Parecia que tudo estava acontecendo em câmera lenta. Eu corri atrás dela, empurrando gente, tropeçando, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Mas Clara era rápida. E tinha um destino certo. Ela foi direto para a imagem. Os homens que carregavam o andor pararam. Abaixaram a imagem um pouco, instintivamente, como se soubessem o que estava para acontecer. Clara parou na frente da imagem, esticou o bracinho, e tocou o manto azul. Apenas tocou, com a ponta dos dedos. Delicadamente, como quem toca algo sagrado. E naquele instante, o mundo inteiro pareceu parar. Não havia mais barulho. Não havia mais multidão. Não havia mais nada. Só havia minha filha, de pé diante daquela imagem, com a mãozinha estendida, os olhos arregalados, o rosto iluminado por uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Paz. Era paz. Clara ficou assim por alguns segundos. Talvez tenham sido só segundos. Talvez tenha sido uma eternidade. Eu não sei. Perdi a noção do tempo. E então ela virou para trás. Virou devagar. E olhou diretamente nos meus olhos. Pela primeira vez na vida, minha filha me olhou como se estivesse me ouvindo. Como se tivesse escutado meu grito. Como se tivesse percebido meu desespero. E então os lábios dela se mexeram. Abriram. Fecharam. E saiu um som. Um som pequeno, trêmulo, mas claro. Mãe. Ela disse. E então repetiu, mais alto, mais firme. Mãe. E começou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Caí de joelhos no meio da rua. Bem ali, no asfalto duro, no meio de milhares de pessoas. Não conseguia me levantar. Não conseguia respirar direito. Clara correu de volta para mim, falando palavras atropeladas, desconexas, rindo, chorando, gritando. Mãe, mãe, eu ouço você. Ela me abraçou com força, aquele corpinho pequeno apertado contra mim, e sussurrou no meu ouvido. A moça de azul disse que ia me curar, mãe. Eu sempre via ela no meu quarto. Ela prometeu. E cumpriu. Eu segurei minha filha e chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei de alívio, de espanto, de gratidão, de vergonha, de arrependimento, de tudo. As pessoas ao redor choravam junto. Algumas filmavam com celular, outras rezavam de joelhos, outras só observavam em silêncio, com as mãos na boca, os olhos arregalados. Denise chegou perto, ajoelhou ao meu lado, e nos abraçou. As três ali, no meio da rua, no meio da procissão, no meio de um milagre. A procissão recomeçou devagar. As pessoas passavam, tocavam minha cabeça, tocavam Clara, diziam palavras que eu não conseguia processar. Eu só conseguia segurar minha filha e ouvir a voz dela. Aquela voz que eu achei que nunca ouviria.
Aquela voz que era a coisa mais linda que eu já tinha escutado na vida. Levamos Clara de volta ao hospital no mesmo dia. Fizemos todos os exames novamente. Audiometria, ressonância, tomografia, testes de fala. Os médicos não acreditavam. Chamaram outros especialistas. Fizeram o teste 3 vezes. E todas as vezes, o resultado era o mesmo. Clara ouvia perfeitamente. Respondia a todos os estímulos sonoros. Falava. Ainda com dificuldade, ainda atrapalhada, mas falava. Tinha vocabulário. Tinha entonação. Como se sempre tivesse ouvido, sempre tivesse falado, e só estivesse presa dentro do próprio corpo. Os médicos não tinham explicação. Diziam que era impossível. Que não havia procedimento médico, cirurgia, terapia, nada que pudesse reverter surdez congênita profunda bilateral. E muito menos restaurar a fala instantaneamente. Mas estava ali. Acontecendo. Real. Indiscutível. Levei semanas para processar o que tinha acontecido. Eu tentava encontrar explicações lógicas. Procurei artigos científicos. Busquei casos parecidos. Li sobre remissões espontâneas, sobre neuroplasticidade, sobre curas inexplicáveis. Mas nada se encaixava. Nada justificava o que tinha acontecido com Clara. E quanto mais eu procurava explicações racionais, mais eu percebia que estava fugindo da verdade. A verdade que estava bem na minha frente. A verdade que eu não queria admitir. Que eu tinha estado errada. Profundamente errada. Sobretudo, minha arrogância tinha me cegado. Eu havia transformado Deus em propriedade particular. Como se ele só agisse através dos meus métodos, das minhas regras, da minha igreja, da minha doutrina. Como se eu tivesse o monopólio da fé. Como se só eu soubesse o caminho certo. Mas Deus não cabia nas minhas caixinhas. Ele não obedecia minhas teologias. Ele não pedia minha permissão para agir. Ele curou minha filha do jeito dele. No lugar dele. Através de uma devoção que eu sempre desprezei. E ele fez isso não para me humilhar, mas para me ensinar, para me libertar, para me mostrar que o amor dele é maior que todas as minhas brigas teológicas. Você já se sentiu completamente errado sobre algo que tinha certeza absoluta? Pedi perdão para Denise. Foi difícil. Mais difícil do que eu imaginava. Marquei um encontro na casa dela. Levei Clara comigo. Quando ela abriu a porta, vi que tinha estado chorando. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Mas ela sorriu. Nos recebeu com um abraço apertado, daqueles que dizem mais que qualquer palavra. Sentamos na sala. Clara correu para o colo da avó, falando sem parar, contando tudo o que via, tudo o que ouvia. Denise ria, chorava, beijava o rosto da neta. E eu fiquei ali, vendo aquela cena, sentindo o peso de tudo que eu tinha feito. De tudo o que eu tinha dito. De tudo o que eu tinha quebrado. Quando Clara foi brincar no quintal, olhei para Denise e as palavras saíram tropegas. Eu errei. Errei muito. Te tratei mal. Desprezei sua fé. Quebrei sua imagem. Te expulsei da minha casa. E você voltou. Voltou para rezar pela minha filha. Voltou com amor. Eu não mereço seu perdão, mas estou pedindo. Denise segurou minhas mãos. Apertou forte. E disse: Patrícia, eu nunca te julguei. Eu só rezei. Rezei por você, pelo Renato, pela Clara. Todos os dias. Porque eu sei que Deus escuta. E ele respondeu. Não precisa pedir perdão. Só precisa aceitar que fomos todos alcançados pela misericórdia dele. Chorei de novo. Parecia que eu só fazia isso ultimamente. Chorar. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. De limpeza. Como se cada lágrima lavasse um pouco da amargura que eu tinha acumulado durante anos. Denise me convidou para ir à missa com ela no domingo seguinte. Eu aceitei. Fui. Sentei no banco de madeira da paróquia de São José e assisti àquela liturgia que eu sempre critiquei. Os gestos repetidos. As respostas decoradas. O padre com suas vestes. O altar. As velas. A hóstia consagrada. E pela primeira vez, eu vi aquilo com outros olhos. Não como ritual vazio, mas como tradição viva. Como fé compartilhada por milhões de pessoas ao longo de séculos. Como um rio antigo que continua correndo. Não me tornei católica. Não abandonei minha fé evangélica. Mas aprendi a respeitar.
Aprendi a enxergar Deus além das minhas definições. Aprendi que Ele é muito maior que qualquer denominação, qualquer doutrina, qualquer placa de igreja. Ele age onde quer, como quer, através de quem Ele escolhe. E eu não tenho o direito de limitar a ação dele, nem de julgar a fé do outro. Pedi perdão para minha mãe também. Ela tinha carregado sozinha o peso de me ver desmoronar, de me ver perder tudo, e nunca tinha me julgado em voz alta. Mas eu sabia que tinha decepcionado ela. Tinha decepcionado a fé que eu mesma tinha ensinado. Minha mãe me abraçou e disse: "Filha, fé não é sobre estar certa. É sobre confiar. E às vezes, a gente precisa perder tudo para aprender a confiar de verdade." Ela tinha razão. Eu tinha passado anos tentando controlar Deus. Controlar o milagre. Controlar o tempo dele. Controlar a forma como ele agiria. Mas Deus não se deixa controlar. Ele age na hora dele. Do jeito dele. E muitas vezes, do jeito que a gente menos espera. Voltei a orar. Mas de um jeito diferente. Com mais silêncio. Com mais escuta. Menos exigências. Menos certezas absolutas. Mais entrega. Mais humildade. Renato começou a apresentar melhoras inesperadas. 3 semanas depois do milagre de Clara, ele mexeu o braço direito. Só um movimento pequeno. Os dedos se contraíram. A mão fechou. Mas era movimento. Era vida. Os médicos disseram que era raro. Muito raro. Pacientes em estado vegetativo raramente apresentam recuperação motora. Mas Renato estava reagindo. Aos poucos. Devagar. Mas estava voltando. Comecei a fazer fisioterapia com ele em casa. Clara ficava do lado, conversando com o pai, contando histórias, cantando músicas. E eu via nos olhos de Renato algo se acendendo. Algo voltando. 6 meses depois, ele disse a primeira palavra. Clara. Saiu baixo, arrastado, mas saiu. Ele chamou a filha. E Clara pulou na cama, abraçou o pai, e os dois choraram juntos. Renato não voltou a ser quem era. Não voltou ao púlpito. Não recuperou todos os movimentos. Mas ele voltou a sorrir. Voltou a responder. Voltou a estar presente. E isso já era mais do que qualquer médico tinha prometido. Mais do que eu tinha ousado esperar. Vendi os poucos bens que ainda tínhamos guardados e usei o dinheiro para montar uma estrutura melhor para Renato em casa. Adaptamos o quarto. Compramos equipamentos. Contratamos uma auxiliar de enfermagem. Eu não voltei ao púlpito. Não quis. Não sentia mais aquele chamado. Aquela necessidade de provar algo para alguém. Aquela arrogância disfarçada de unção. Comecei a trabalhar como voluntária em um centro de reabilitação para crianças com deficiência auditiva. Um lugar público, financiado pela prefeitura, onde católicos, evangélicos, espíritas e pessoas sem religião trabalhavam lado a lado. No começo, foi estranho. Eu ainda tinha resistências. Ainda tinha preconceitos escondidos. Mas conviver com pessoas diferentes me ensinou mais sobre Deus do que anos de seminário. Me ensinou que o amor não tem etiqueta denominacional. Que a compaixão não exige crachá de igreja. Que servir ao próximo é muito mais importante do que defender doutrinas. Clara frequenta a catequese com a avó Denise aos sábados. Ela ama. Aprende sobre Maria, sobre os santos, sobre a história da fé católica. E aos domingos, ela vem comigo aos cultos. Canta os hinos. Levanta as mãos. Ora em voz alta. Ela transita entre os dois mundos com uma naturalidade que me impressiona. E um dia, quando perguntei onde ela sentia Deus mais perto, ela respondeu: Deus mora nos 2 lugares, mãe. E em todos os outros também. Ele está onde tem amor. Ela tinha 7 anos quando disse isso. E eu, que passei a vida inteira achando que tinha todas as respostas, percebi que minha filha sabia mais sobre Deus do que eu jamais soube. Tem dias que ainda é difícil. Dias que a dúvida bate. Dias que eu me pergunto se realmente vi o que vi. Se realmente aconteceu o que aconteceu. Mas então eu olho para Clara. Ouço a voz dela. Vejo ela conversar, rir, cantar. E sei que foi real. Que foi milagre. Que Deus tocou minha filha. E me tocou também. Mudou nossa história inteira. Não do jeito que eu planejei. Não do jeito que eu preguei. Mas do jeito dele. E o jeito dele sempre é melhor. Encontrei algumas pessoas da antiga igreja na rua. Alguns desviaram o olhar.
Outros me cumprimentaram com frieza. Houve quem me julgasse. Quem dissesse que eu tinha me desviado, que estava misturando as coisas, que estava me afastando da verdade. Eu entendia aquela reação, porque eu já fui aquela pessoa, aquela que julgava, aquela que dividia o mundo entre certos e errados, aquela que achava que tinha o monopólio de Deus. Mas agora eu via com tristeza, tristeza por saber o quanto de vida eu perdi presa naquela rigidez, o quanto de amor eu desperdicei defendendo muros doutrinários. Houve também quem me procurasse em busca de conselho. Mães de crianças com deficiência. Pessoas que tinham passado por perdas. Gente que estava no fundo do poço, sem fé, sem esperança, sem chão. Eu não pregava para elas. Não tentava converter ninguém. Só contava minha história. Contava sobre minha intolerância. Sobre minha queda. Sobre meu desespero. E sobre o milagre que eu não merecia, mas que recebi mesmo assim. Algumas choravam, outras ficavam em silêncio, outras me abraçavam, e todas iam embora um pouco mais leves, porque ouvir que alguém sobreviveu ao fundo do poço dá força para quem ainda está descendo. Clara começou a frequentar a escola, uma escola regular. Ela não precisava mais de ensino especial. Falava como qualquer criança da idade dela. Tinha amigas, participava das aulas, tirava notas boas. Os professores diziam que ela era doce, gentil, sempre ajudando os colegas com dificuldade. Ela tinha uma empatia natural por quem sofria. Talvez porque ela sabia o que era sofrer, o que era viver em silêncio, o que era ser diferente. E essa experiência a moldou de um jeito lindo, de um jeito que eu jamais conseguiria ensinar. Renato voltou a falar frases completas 1 ano depois do AVC. Não eram muitas. Ele ainda tinha dificuldade. Mas conversávamos. Ele pedia água, pedia para ver Clara, pedia para ouvir música. E uma noite, enquanto eu ajeitava o travesseiro dele, ele segurou minha mão e disse: "Desculpa." Eu não entendi. Perguntei desculpa por quê. E ele respondeu: "Por ter te deixado sozinha, por ter caído, por não estar forte para você." Chorei. Segurei a mão dele e disse que ele não tinha culpa de nada. Que ele tinha lutado, que estava lutando, e que eu estava orgulhosa dele. Ele sorriu, e naquele sorriso torto, lento, eu vi o homem que eu amava. Não o pastor, não o pregador, só o homem. E era suficiente. Denise se tornou minha melhor amiga. Almoçávamos juntas toda semana. Ela me ensinou a rezar o terço, não como obrigação, mas como meditação, como forma de acalmar a mente. De focar no essencial. Eu ensinei a ela alguns hinos evangélicos. Cantávamos juntas na cozinha enquanto preparávamos o almoço. E ríamos. Ríamos muito. De nós mesmas. Das nossas diferenças. Das nossas semelhanças. Ela dizia que eu era teimosa. Eu dizia que ela era insistente. E as duas coisas eram verdade. Mas era exatamente isso que nos mantinha vivas. Voltei a ler a Bíblia. Mas com olhos diferentes. Notei coisas que nunca tinha visto antes. Jesus conversando com samaritanos, curando estrangeiros, elogiando a fé de um centurião romano. Ele não fazia distinção. Não pedia filiação religiosa antes de agir. Ele via o coração, via a necessidade, via a fé, e agia. Eu tinha lido aqueles textos dezenas de vezes. Tinha pregado sobre eles. Mas nunca tinha realmente entendido, porque eu estava presa nas minhas próprias certezas, nas minhas próprias regras, e elas me impediam de ver o óbvio, que Deus é amor, que Deus é maior, que Deus não cabe em caixinhas teológicas. Clara completou 8 anos no mês passado. Fizemos uma festa simples em casa. Convidamos amigos da escola, da catequese, da igreja. Convidamos a equipe do centro de reabilitação onde trabalho. Convidamos vizinhos. A casa ficou cheia. Cheia de gente diferente. De fés diferentes. De histórias diferentes. E todos estavam ali, juntos, celebrando a vida da minha filha. Celebrando o milagre que ela é. Clara apagou as velinhas e fez um pedido. Depois me contou qual era. Ela tinha pedido que todas as crianças surdas do mundo pudessem ouvir como ela. Que todas pudessem falar. Que todas pudessem ser felizes. E eu segurei minha filha, beijei a testa dela,
e agradeci a Deus por ter me dado uma lição através de alguém tão pequena. Hoje eu sei que não tenho todas as respostas. Não sei explicar teologicamente o que aconteceu. Não sei defender doutrinariamente a forma como Deus agiu. E não preciso saber, porque fé não é sobre entender tudo. Fé é sobre confiar. É sobre se render. É sobre aceitar que Deus age além das nossas compreensões. E que o amor dele é infinitamente maior que todas as nossas brigas, todas as nossas divisões, todas as nossas arrogâncias. Eu era uma mulher cheia de certezas. Hoje sou uma mulher cheia de perguntas. E paradoxalmente, nunca estive tão perto de Deus. Será que, no fim, todos estamos buscando o mesmo abraço, não é? Aprendi que humildade não é se rebaixar. Humildade é reconhecer que você não é o centro do universo. Que sua forma de ver Deus não é a única forma válida. Que sua experiência de fé não anula a experiência do outro. Durante anos, eu achei que ser firme na fé significava ser inflexível. Que ceder era fraqueza. Que dialogar era comprometer a verdade. Mas eu estava errada. Firmeza verdadeira é aquela que resiste ao vento sem quebrar. É como o bambu que se curva na tempestade, mas não se parte. Eu era como um tronco seco, rígido, e quase quebrei. Quase perdi tudo. Até que Deus me dobrou. Me ensinou a ser flexível. Me ensinou que amor é maior que doutrina. Tem uma mulher no centro de reabilitação onde trabalho. Ela se chama Regina, mãe de um menino de 6 anos chamado Miguel. Ele nasceu com deficiência auditiva severa. Regina é espírita. Frequenta o centro espírita do bairro. Participa das reuniões de estudo. Acredita em reencarnação, em karma, em evolução espiritual. No passado, eu teria evitado contato próximo com ela. Teria me limitado ao profissional. Não me envolveria. Não abriria espaço para amizade. Mas hoje, Regina é uma das pessoas que eu mais admiro. Ela cuida do filho com uma dedicação que me emociona. Leva ele em todas as terapias. Estuda Libras. Adapta a casa. E faz tudo isso com uma serenidade que eu levei anos para conquistar. Um dia, enquanto esperávamos os meninos saírem da sessão de fonoaudiologia, Regina me perguntou sobre Clara. Eu contei a história toda. Não escondi nada. Falei da minha intolerância, da procissão, do milagre. Ela ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando terminei, ela disse: Patrícia, isso me dá esperança. Não importa de onde vem a cura. Importa que ela é possível. Que o amor divino alcança quem precisa. E você foi alcançada. Nós nos abraçamos ali, na sala de espera, 2 mães, 2 mulheres de fés completamente diferentes, mas unidas pela mesma dor, pela mesma esperança, pelo mesmo amor. Comecei a organizar encontros no centro de reabilitação. Não eram reuniões religiosas. Eram rodas de conversa. Pais e mães compartilhavam suas experiências, seus medos, suas vitórias. Alguns eram católicos, outros evangélicos, outros sem religião nenhuma. E todos se respeitavam, todos se apoiavam. Percebi que quando você tira a etiqueta religiosa e coloca as pessoas diante do sofrimento real, as diferenças diminuem. O que importa é a empatia, é a solidariedade, é o ombro amigo, é a mão estendida. Deus age através disso, através da compaixão humana. E não precisa de placa de igreja para se manifestar. Clara cresceu com essa visão. Ela não vê barreiras religiosas. Para ela, fé é algo natural, algo que conecta as pessoas, não que as separa. Um dia, na escola, uma coleguinha dela disse que não acreditava em Deus, que a família era ateia. Clara veio me contar à noite, preocupada. Perguntou se a amiga estava errada, se ela ia para o inferno. Eu respirei fundo. Segurei as mãos dela e disse: Clara, Deus não cabe nas nossas explicações. Ele age onde quer. E se sua amiga é boa, se ela trata as pessoas bem, se ela tem amor no coração, então ela já conhece Deus. Mesmo que não chame ele por esse nome. Clara sorriu, aliviada. E no dia seguinte, voltou a brincar com a amiga sem peso na consciência. Renato continuou melhorando aos poucos. 2 anos depois do AVC, ele já conseguia ficar sentado sozinho. Mexia os 2 braços. Formava frases completas. Ainda tinha limitações. Não andava. Não tinha coordenação motora fina. Mas estava lúcido. Estava presente. E isso mudava tudo. Conversávamos sobre o que tinha acontecido.
sobre a igreja, sobre nossa vida antes. Ele disse que tinha tido tempo para pensar. Muito tempo. Preso dentro do próprio corpo, só conseguindo ouvir e observar. E que tinha percebido o quanto nós éramos arrogantes. O quanto usávamos o púlpito para nos engrandecer, não para servir. Ele pediu perdão. Chorou. E disse que não queria mais voltar a pregar. Que queria apenas viver. Apenas amar. Apenas estar presente para mim e para Clara. Aceitei as limitações dele. Aceitei as minhas. Aceitei que a vida não seria perfeita. Que não teríamos mais a casa grande, o carro novo, o status de líderes religiosos. Mas teríamos algo muito mais valioso. Teríamos paz. Teríamos verdade. Teríamos um ao outro. E no fim, era isso que importava. Não as aparências. Não o reconhecimento público. Não os aplausos do púlpito. Mas o amor genuíno, compartilhado em silêncio, nos momentos simples do dia a dia. No café da manhã juntos. Na risada de Clara. No pôr do sol visto da janela. Nas mãos entrelaçadas antes de dormir. Minha mãe envelheceu nesses anos. O cabelo ficou completamente branco. As mãos começaram a tremer um pouco. Mas ela estava em paz. Disse que tinha sido muito mais feliz depois que parou de tentar controlar tudo. Que tinha aprendido a apenas confiar. Ela voltou a frequentar a igreja católica onde foi batizada. Não abandonou os cultos evangélicos. Ia nos dois. E dizia que se sentia completa assim. Que cada lugar alimentava uma parte diferente da alma dela. Eu entendia. Porque eu também tinha aprendido que Deus não é exclusivo. Que Ele se revela de formas diferentes para pessoas diferentes. E que todas essas formas são válidas, desde que conduzam ao amor. Denise ficou doente no ano passado. Câncer de mama. Descobriram tarde. Já estava avançado. Ela fez quimioterapia, perdeu cabelo, emagreceu muito. Mas nunca perdeu a fé. Continuava rezando o terço todos os dias. Continuava indo à missa quando as forças permitiam. E eu ia com ela. Segurava a mão dela durante as sessões de quimioterapia. Orava com ela. Do meu jeito. Do jeito dela. Não importava. O que importava é que estávamos juntas. Que o amor vencia o medo. Que a fé nos sustentava, mesmo quando o corpo fraquejava. Denise entrou em remissão 6 meses depois. Os médicos disseram que foi sorte. Ela disse que foi graça. Eu disse que foi as duas coisas. Porque Deus age através da medicina também. Através das mãos dos médicos. Através da ciência. Ele não está limitado ao sobrenatural. Ele permeia tudo. Clara fez 9 anos há algumas semanas. Ela pediu para visitar o santuário de Aparecida. Disse que queria agradecer pessoalmente. Que queria ver o lugar de onde a padroeira olha por todo mundo. Organizamos uma viagem. Eu, Renato, Clara, minha mãe e Denise. Alugamos uma van adaptada para cadeira de rodas. Foram 6 horas de estrada. Renato estava animado. Falava sem parar. Contava piadas. Clara cantava. Minha mãe e Denise rezavam baixinho no banco de trás. E eu dirigia, olhando pelo retrovisor, vendo minha família inteira ali, junta, viva, inteira. E agradecia. Agradecia por cada respiração. Por cada momento. Por cada segundo de graça. Chegamos ao santuário ao meio-dia. O sol estava forte. Havia muita gente. Turistas, peregrinos, famílias. Entramos pela porta principal. A basílica é imensa, alta, majestosa. Clara olhou para cima, para o teto, para os vitrais coloridos, e sussurrou: "É lindo aqui, mãe." Caminhamos até a parte central, onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela mesma que Clara tinha tocado na procissão. Denise ajoelhou. Minha mãe também. Renato ficou sentado na cadeira de rodas, de cabeça baixa, em oração silenciosa. E Clara ficou de pé, bem na frente, olhando fixamente para a imagem. Fiquei ao lado dela. Segurei a mão pequena dela. E pela primeira vez em anos, orei sem palavras. Apenas senti. Senti gratidão. Senti paz. Senti que estava exatamente onde precisava estar. Depois da visita, fomos almoçar em um restaurante próximo. Clara estava radiante. Falava sobre tudo o que tinha visto. Sobre as velas acesas. Sobre as flores. Sobre as pessoas rezando.
E então ela disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, eu acho que Deus não se importa muito com essas coisas de igreja diferente. Ele só quer que a gente seja bom, que a gente cuide um do outro, que a gente ame. Renato sorriu, segurou a mão da filha e disse: você está mais certa que muitos adultos, minha filha. E era verdade. Crianças enxergam a essência. Nós adultos complicamos tudo com teologias, com disputas, com orgulho. Mas no fim, é simples. É amor. Sempre foi amor. Voltamos para casa no final do dia. Cansados, mas felizes. Clara dormiu no caminho. Encostou a cabeça no meu ombro e apagou. Olhei para ela e vi tudo que Deus tinha feito. Não só a cura física, mas a cura da nossa família inteira. Da nossa visão. Da nossa fé. Nós tínhamos caído. Tínhamos perdido tudo. Mas fomos levantados. Não do jeito que esperávamos. Não do jeito que planejamos. Mas do jeito certo. Do jeito que precisávamos. E esse jeito nos transformou em pessoas melhores. Mais humildes. Mais amorosas. Mais abertas. Hoje, minha vida é simples. Trabalho no centro de reabilitação de segunda a sexta. Cuido de Renato. Cuido de Clara. Ajudo minha mãe nas tarefas de casa. Visito Denise. Participo das reuniões de pais no centro. Vou à igreja aos domingos. Às vezes vou à missa com Denise. Não tenho mais o status que tinha antes. Não tenho mais o reconhecimento. Não tenho mais o púlpito. Mas tenho paz. E essa paz vale mais que qualquer outra coisa. Vale mais que aplausos. Vale mais que holofotes. Vale mais que títulos. É uma paz que vem de dentro. Que não depende de circunstâncias externas. Que se mantém firme mesmo quando as coisas ficam difíceis. Encontrei meu propósito fora do púlpito. Descobri que servir não precisa de palco. Que amar não precisa de plateia. Que fé verdadeira se manifesta no dia a dia, nos gestos pequenos, nas atitudes simples. No abraço dado na hora certa. Na palavra de conforto. Na presença silenciosa ao lado de quem sofre. Isso é reino de Deus. Não é show. Não é performance. É vida compartilhada. É amor distribuído. É graça transbordando em ações concretas. E qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser pastor. Não precisa ter cargo. Não precisa ter título. Precisa apenas ter coração disponível. Clara me ensina todos os dias. Ensina sobre perdão, sobre leveza, sobre simplicidade. Ela não guarda rancor. Não julga as pessoas. Não cria divisões. Vive intensamente cada momento. Agradece pelas coisas pequenas. Pela comida no prato. Pelo sol da manhã. Pelo abraço antes de dormir. Ela sabe o valor das coisas porque já viveu sem algumas delas. Viveu no silêncio. Agora vive no som. E celebra cada palavra que fala. Cada música que ouve. Cada risada que dá. Ela não desperdiça nada. E me ensina a não desperdiçar também. A viver com gratidão. Com presença. Com consciência de que cada dia é um presente. Renato melhorou mais do que qualquer médico previu. Hoje ele mexe as duas pernas. Consegue ficar em pé com apoio. Anda alguns passos com o andador. A fala está quase normal. Ele voltou a sorrir. Voltou a brincar com Clara. Voltou a me abraçar. E eu agradeço por cada conquista. Por menor que seja. Porque sei que cada movimento é milagre. Cada palavra é vitória. Cada sorriso é graça. Não esperamos mais a cura completa. Não colocamos expectativas irreais. Celebramos o que temos. O que somos. E seguimos. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Confiando que Deus nos sustenta. Que Ele nunca nos abandonou. Mesmo quando achamos que sim. Olho para trás e vejo o tanto que mudei. A Patrícia de anos atrás não me reconheceria. Aquela mulher rígida, intolerante, cheia de certezas absolutas. Aquela que julgava. Que dividia. Que excluía. Ela morreu. Teve que morrer para que uma nova Patrícia nascesse. Uma mulher imperfeita, cheia de dúvidas, mas cheia de amor. Uma mulher que aprendeu que não precisa ter todas as respostas. Que aprendeu a ouvir mais e falar menos. Que aprendeu que Deus age muito além das nossas compreensões. E que o melhor que podemos fazer é nos render, confiar, amar, e deixar que Ele faça o resto.
Se você está passando por uma tempestade agora, se perdeu tudo, se não consegue mais orar, se não vê saída, eu quero que saiba de uma coisa: Deus não te abandonou. Ele está ali, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando parece que tudo acabou. Ele está tecendo algo novo, algo que você ainda não consegue ver, mas vai ver, no tempo dele, do jeito dele. E quando vir, vai entender que precisava passar por tudo aquilo para se tornar quem você realmente deveria ser. Não a versão perfeita, mas a versão verdadeira, a versão humilde, a versão amorosa, a versão que reflete o coração dele. E essa versão, pode acreditar, é muito mais bonita do que qualquer máscara que você usou antes. Há momentos em que ainda sinto medo. Medo de que tudo volte a desmoronar. Medo de perder Clara de novo. Medo de que Renato tenha uma recaída. Medo de não ser suficiente. De falhar. De cometer os mesmos erros. Mas aprendi que o medo não é o oposto da fé. O oposto da fé é o controle. É a pretensão de segurar tudo nas mãos. De não deixar nada escapar. Eu vivi assim durante anos. Controlando cada detalhe. Cada decisão. Cada passo. E quando perdi o controle, perdi junto a sanidade. Hoje eu sei que não preciso controlar. Preciso apenas confiar. E confiar não significa não ter medo. Significa ter medo e escolher acreditar mesmo assim. Tem dias que Clara me pergunta por que ela nasceu surda. Porque teve que passar por aquilo. Porque Deus deixou ela sofrer. São perguntas difíceis. Perguntas que não têm respostas prontas. Eu não sei por que Deus permitiu. Não sei qual era o plano desde o começo. Mas sei o que nasceu daquela dor. Nasceu empatia. Nasceu força. Nasceu uma menina que entende o sofrimento alheio de uma forma que outras crianças não entendem. Nasceu uma mãe quebrada que aprendeu a amar sem julgamentos. Nasceu uma família transformada. E talvez seja isso. Talvez Deus não cause o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para nos moldar, para nos transformar em algo mais parecido com Ele. E dói. Dói muito. Mas no fim, o resultado é redenção. Eu costumava ter todas as respostas teológicas. Sabia citar versículos para cada situação. Tinha argumentos prontos. Defesas elaboradas. Hoje eu tenho mais perguntas que respostas. E isso não me assusta mais. Na verdade, me liberta. Porque reconhecer que não sei tudo é reconhecer que Deus é maior que minha mente limitada. Que Ele não cabe nas minhas definições. Que Ele age além das minhas explicações. E está tudo bem. Eu não preciso entender tudo. Preciso apenas confiar. E essa é a fé mais verdadeira que já tive. A fé que não depende de compreensão. A fé que resiste à dúvida. A fé que permanece mesmo quando as respostas não vêm. Reencontrei algumas pessoas da antiga igreja recentemente. Foi no mercado. Eu estava escolhendo frutas com Clara quando vi um casal que frequentava os cultos. Eles nos viram também. Hesitaram. Pensei que iam desviar. Mas vieram até nós. A mulher abraçou Clara e chorou. Disse que tinha ouvido falar do milagre. Que estava feliz por nós. O marido ficou mais reservado. Perguntou se eu tinha voltado a congregar. Respondi que sim. Mas não de forma fixa, que ia em várias igrejas, que participava da missa também. Vi o desconforto no rosto dele, a reprovação silenciosa, mas ele não disse nada, só acenou com a cabeça e se despediu. A esposa ficou mais um pouco, segurou minha mão e disse: Patrícia, você parece em paz, parece leve, eu queria ter isso. Olhei nos olhos dela e vi o que eu fui, cansada, pesada, carregando o fardo de ter que estar sempre certa. Convidei ela para tomar um café. Fomos em uma lanchonete próxima. Clara ficou desenhando na mesa enquanto conversávamos. A mulher, que se chama Adriana, desabafou. Disse que estava exausta de tentar ser perfeita, de tentar agradar os líderes da igreja, de manter as aparências, de esconder os problemas, que o marido era rígido demais, que os filhos estavam se afastando da fé, que ela não conseguia mais orar, que se sentia vazia. E enquanto ela falava, eu me via. Via a Patrícia de anos atrás, presa numa estrutura religiosa que sufocava em vez de libertar. Segurei a mão dela e disse: Adriana, Deus não quer sua perfeição. Ele quer sua verdade. Ele quer você. Não a versão editada.
Não a versão que sorri no culto e chora escondida em casa. Ele quer a você real. E essa você é amada. É aceita. É suficiente. Adriana chorou. Chorou muito. E quando se acalmou, perguntou como eu tinha chegado até ali. Como tinha conseguido essa paz. Contei tudo. A queda. O desespero. O milagre. A transformação. Ela ouviu em silêncio. E no final disse: eu acho que preciso cair também. Eu sorri. Disse que esperava que não. Que esperava que ela pudesse aprender sem precisar perder tudo. Mas que se precisasse cair, Deus estaria lá embaixo para levantar. Sempre esteve. Sempre estará. Trocamos telefones. Nos tornamos amigas. Hoje ela vai nas minhas rodas de conversa no centro de reabilitação. Ainda frequenta a igreja. Mas com outro olhar. Mais livre. Mais leve. Mais real. O centro de reabilitação cresceu. Conseguimos mais verbas. Mais profissionais. Mais equipamentos. Atendemos hoje quase 200 crianças. De todas as idades. De todas as classes sociais. Com diferentes graus de deficiência auditiva. E cada criança que chega ali me lembra Clara. Me lembra o desespero que senti. A impotência. Mas também me lembra a esperança. Porque mesmo quando a cura física não vem, tem outras curas que acontecem. Cura emocional. Cura relacional. Cura espiritual. Famílias que aprendem a se comunicar. Pais que aprendem a aceitar. Crianças que aprendem a se amar. E isso também é milagre. Talvez não seja um milagre espetacular, mas é o milagre do dia a dia. O milagre silencioso que transforma aos poucos. Renato começou a escrever. Não consegue segurar a caneta por muito tempo, mas digita no celular. Escreve reflexões, pensamentos, orações. Ele criou um blog. Chama-se Do Chão ao Céu. Compartilha a experiência dele. O AVC. A recuperação lenta. As lições aprendidas. E tem gente lendo. Gente comentando. Gente agradecendo. Pessoas que passam por situações parecidas e encontram conforto nas palavras dele. Ele não prega. Não doutrina. Apenas compartilha. Compartilha a humanidade. A fragilidade. A fé imperfeita. E isso toca as pessoas de uma forma que sermões nunca tocaram. Porque é real. É vulnerável. É verdadeiro. Eu me orgulho dele. Orgulho do homem que ele se tornou. Não do pastor que ele era. Mas do homem que ele é humilde. Grato. Presente. Ele não tem mais o corpo forte. Não tem mais a voz potente. Não sobe mais em palcos. Mas tem algo muito mais valioso. Tem coração. Tem empatia. Tem amor. E isso faz dele um homem muito maior do que qualquer título religioso poderia fazer. Clara diz que o pai é herói dela. Não porque ele faz coisas grandiosas. Mas porque ele não desistiu. Porque ele luta todos os dias. Porque ele sorri mesmo quando dói. E essa é a melhor definição de heroísmo que eu já ouvi. Minha mãe diz que eu parecia uma flor fechada. Que agora estou desabrochando. Ela tem razão. Eu vivi anos protegida por camadas de rigidez. De certezas. De julgamentos. E essas camadas me impediam de realmente viver. De realmente sentir. De realmente amar. Quando tudo desmoronou, essas camadas caíram. E o que ficou foi a essência. O núcleo. A verdade. E a verdade é que eu sempre tive medo. Medo de não ser suficiente. Medo de estar errada. Medo de ser rejeitada. E compensava esse medo com arrogância. Com superioridade religiosa. Com exclusão dos diferentes. Mas agora não preciso mais compensar. Porque aceitei meus medos. Aceitei minhas limitações. E descobri que Deus me ama mesmo assim. Na verdade, Ele sempre me amou. Eu é que não conseguia aceitar. Clara quer ser fonoaudióloga quando crescer. Diz que quer ajudar crianças como ela foi. Que quer dar voz a quem não tem. Eu sorrio quando ela fala isso. Porque sei que ela já faz isso. Já dá voz. Não só para quem tem deficiência auditiva. Mas para quem está silenciado pela dor. Pelo preconceito. Pela solidão. Ela tem uma sensibilidade rara. Uma capacidade de perceber o sofrimento alheio. E uma disposição genuína de ajudar. Ela não herdou isso de mim. Pelo menos não da Patrícia antiga.
Talvez tenha herdado da Patrícia nova, dessa que nasceu das cinzas, dessa que aprendeu a amar sem condições. Tem um menino no centro de reabilitação que ninguém consegue alcançar. Ele se chama Davi. Tem 10 anos. Surdo profundo. Recusa qualquer interação. Não quer aprender libras. Não participa das atividades. Fica isolado num canto, desenhando sempre as mesmas figuras. Espirais. Círculos. Padrões repetitivos. Os profissionais já tentaram de tudo. Os pais estão desesperados. E então Clara se aproximou. Sentou ao lado dele. Não falou. Não tentou forçar nada. Apenas sentou. E começou a desenhar também. Espirais. Círculos. Os mesmos padrões. Fez isso por semanas. Todo dia. Só sentava e desenhava junto. Até que um dia, Davi olhou para ela. Realmente olhou. E sorriu. Foi um sorriso pequeno. Breve. Mas estava ali. A conexão tinha sido feita. Hoje Davi e Clara são amigos. Ele ainda não fala. Ainda não usa libras formalmente. Mas se comunica com ela. Através de desenhos. De gestos próprios. De olhares. E está progredindo. Aos poucos. No tempo dele. E isso me ensinou mais uma lição. Que cada pessoa tem seu tempo. Seu ritmo. Seu caminho. E que não podemos forçar. Não podemos apressar. Só podemos estar presentes. Estar disponíveis. Estar ao lado. E confiar que Deus age no tempo dele. Do jeito dele. E o tempo dele é sempre o certo. Mesmo quando parece demorado. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Completei 3 anos trabalhando no centro de reabilitação mês passado. Fizeram uma pequena homenagem. Os pais das crianças escreveram cartas. Li todas em casa, sozinha, e chorei em cada uma. Porque eles agradeciam. Diziam que eu tinha feito diferença. Que tinha ajudado. Que tinha sido luz em momentos escuros. E eu pensava, como? Como eu, que fui tão quebrada, tão perdida, tão errada, pude ser luz para alguém? E então entendi. Justamente por isso. Porque fui quebrada. Porque fui perdida. Porque errei. E isso me tornou humana. Me tornou acessível. Me tornou real. As pessoas não precisam de heróis perfeitos. Precisam de gente como elas. Gente que cai. Gente que levanta. Gente que sangra. Gente que cura. E continua caminhando. Denise está bem agora. O câncer não voltou. Ela diz que vai viver pelo menos até ver Clara crescer. Casar. Ter filhos. Ela quer ser bisavó. E eu torço para que seja. Para que tenha muitos anos ainda. Porque ela é parte fundamental da nossa família. É a ponte que uniu mundos que eu achava impossíveis de unir. É a prova viva de que amor persiste. Que fé resiste. Que bondade vence. Ela nunca me cobrou. Nunca jogou na minha cara o que fiz. Nunca disse eu avisei. Só amou. Incondicionalmente. E esse amor me curou tanto quanto curou Clara. Voltei a cantar. Não no púlpito. Mas em casa. Enquanto cozinho. Enquanto limpo. Enquanto cuido de Renato. Canto hinos antigos. Canto músicas católicas que aprendi com Denise. Canto canções que Clara gosta. E sinto alegria. Uma alegria simples. Não depende de público. Não depende de reconhecimento. É alegria por estar viva. Por ter família. Por ter propósito. Por ter fé. E essa alegria é suficiente. É completa. É verdadeira. Escrevi uma carta para Patrícia de 10 anos atrás. Não enviei para lugar nenhum. Só escrevi. Guardei numa gaveta. Mas precisava colocar no papel. Precisava falar para aquela mulher rígida, intolerante, cheia de certezas. Precisava dizer, eu te perdoo. Sei que você achava que estava certa. Que estava protegendo a verdade. Mas você estava com medo. E não sabia lidar com esse medo. Então construiu muros. E esses muros te aprisionaram. Mas não foi culpa sua. Você foi ensinada assim. Foi moldada assim. E fez o melhor que podia com o que tinha. Mas agora eu estou aqui. Do outro lado. E vim te dizer que está tudo bem. Que Deus nunca te julgou. Que Ele sempre te amou. Mesmo quando você não conseguia amar os outros.
Mesmo quando você não conseguia amar a si mesma, Ele sempre esteve ali, esperando você se entregar, esperando você cair, para poder te levantar. E Ele levantou. E você virou eu. E eu sou livre. Finalmente livre. Não sei quanto tempo ainda tenho nessa terra. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se Renato vai recuperar totalmente. Não sei se Clara vai continuar saudável. Não sei se vou envelhecer vendo netos. Não sei de nada. E está tudo bem. Porque aprendi que a vida não é sobre saber. É sobre viver. É sobre amar. É sobre estar presente em cada momento. Cada respiração. Cada abraço. Cada sorriso. Cada lágrima. Tudo faz parte. Tudo tem sentido. Mesmo quando não consigo ver. Mesmo quando não consigo entender. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Porque tudo que passei me trouxe até aqui. E aqui é bom. Aqui é paz. Aqui é amor. Aqui é lar. Não tenho mais a casa grande. Não tenho mais o carro novo. Não tenho mais o status. Mas tenho Clara falando sem parar. Tenho Renato sorrindo ao meu lado. Tenho minha mãe tricotando na sala. Tenho Denise aparecendo toda semana com doces. Tenho amigos verdadeiros. Tenho propósito real. Tenho fé que não depende de circunstâncias. E tenho Deus. Não o Deus que eu achava que conhecia, mas o Deus que realmente é maior, mais amoroso, mais misterioso, mais presente. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Hoje eu sei que milagres não acontecem apenas dentro de 4 paredes. Não pertencem a nenhuma denominação específica. Não são propriedade de ninguém. Milagres acontecem onde há fé, onde há amor, onde há entrega. E isso pode ser em qualquer lugar, em qualquer igreja, ou fora delas. Porque Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele mora em corações abertos, em vidas rendidas, em pessoas que reconhecem que não sabem tudo, que não controlam tudo, mas que confiam mesmo assim. Meu nome é Patrícia, e durante anos preguei que só havia um caminho. Hoje eu sei que existem muitos caminhos, todos levando ao mesmo Deus, ao mesmo amor, à mesma graça. E não me cabe mais julgar qual caminho é o certo. Me cabe apenas caminhar o meu, com humildade, com gratidão, com amor, e respeitar o caminho do outro. Porque no fim, todos estamos buscando a mesma coisa. Estamos buscando paz. Estamos buscando sentido. Estamos buscando Deus. E Ele está ali, esperando, de braços abertos, pronto para nos receber. Não quando formos perfeitos, mas exatamente como somos, quebrados, imperfeitos, humanos e completamente amados.